Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por nos proporcionar esta noite especial na presença dEle, para nós lhe prestarmos culto, nos alegrarmos nele. Para mim é um privilégio sempre memorável estar nesta igreja, glorificando ao Senhor, e nesse culto tão especial que é o culto de ceia. Feliz Ano Novo a você, feliz Ano Novo ao seu ministério, feliz Ano Novo à sua família, feliz Ano Novo à sua missão, que realmente o Senhor possa manifestar o seu agir, a sua glória sobre a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, no Salmo 46, com os irmãos, não fugindo do pensamento da primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 11, no verso 26. Mas eu quero deixar esta palavra que o Senhor me deu no devocional para este culto na quinta-feira, e eu vou obedecer ao Senhor e compartilhar com vocês. Salmo 46, se você achou, preste atenção comigo, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, aleluia! Meus amados irmãos, é atribuído aos filhos de Corá esse salmo, do 44 ao 49. Não sabemos que momento foi esse, diante dos olhos desses filhos de Corá, para eles escreverem, salmodiarem ao Senhor, e ficar registrado nos saltérios, nos cânticos da congregação, em forma de soprano. Já imaginou esse salmo na voz soprana? Gente, deve ser uma loucura maravilhosa de se ouvir. Mas quinta-feira de manhã eu estava fazendo o meu devocional e não era nesse texto. Esse texto vem na minha mente desde que a pastora nos convidou para estarmos aqui. Mas quando eu estava meditando na minha porção do devocional quinta-feira, uma frase no início do meu devocional, o Espírito Santo falou comigo. Quando a gente olha para o livro dos Salmos, nesses 150 cânticos, nesses 150 saltérios, a gente vê
a adoração do antigo crente do Antigo Testamento. É a parte mais íntima da Bíblia, não é? Você vai lá para os livros históricos, você vê Deus falando acerca do homem, sua história, seu desenvolvimento, a queda, o pecado, como que vem vindo a vida dele. Mas quando a gente vai para os livros proféticos, nós vemos Deus falando para este homem, exortando, julgando, e sempre trazendo uma palavra profética de esperança. Se houver arrependimento, vai ter renovação, vai ter vitória. Mas é aqui nos Salmos que nós vemos o homem falando com Deus. E esse crente do Antigo Testamento, seja que momento da vida dele, ele fala das suas experiências com Deus, se é prestes ante a cova, se é num livramento como aqui, numa proteção como nesse 46, se é na angústia, na depressão como o Salmo 42, se é na dor, se é no desespero. Percebam, irmãos, sempre há uma nota de louvor. Lá embaixo, lá em cima, estável, não importa. Todos os salmos têm um tom de louvor. E ele fala desse Deus, ele fala das obras desse Deus, de maneira que vamos ver se você concorda comigo, é o meu pensamento. Ele fala desse Deus, ele descreve as obras desse Deus, ele mostra a intervenção desse Deus na vida dele, na história dele, no povo dele, de maneira que você sente, de maneira que você visualiza o que esse Deus fez. E aí ele deixa uma marca em todos esses salmos. Deus foi fiel. E ele mostra para a gente que é a garantia para ele continuar no presente. E que se Deus foi fiel, e que lhe garante força para ele prosseguir, ele tem a garantia no futuro da fidelidade desse Deus. Então pode estar em momentos altos, momentos baixos. O salmista, o crente do Antigo Testamento, nesse saltério, ele consegue nos dizer que tem uma forma de nós nos mantermos estáveis na presença desse Deus. As situações podem ser de altos e baixos, mas o nosso Deus nos garante que mesmo em situações de alto e baixo, nós permanecemos equilibrados, confiando, firmes, constantes com o nosso Deus. E quando eu estava meditando nisso, meus irmãos, o Senhor pôs algo no meu coração para eu dividir com vocês nesta noite. E deu certo, porque é o primeiro dia desse clamor de 12 dias. E o Senhor colocava no meu coração exatamente isso. Imagine que você está sendo requisitado por Deus para trazer diante dele relatórios dos seus anos vividos com ele. 2025 você vai ter um gabinete com Deus. Vai chegar lá e vai apresentar o seu relatório. Vai mostrar para Deus a sua ótica, a sua visão de como foi o agir dele, como foi a sua caminhada com ele, o que você acha dele. Consegue criar um cenário disso? E é exatamente isso que os filhos de Corá, eles fazem. E aí eu fui reportado, o Senhor me reportou
para aquele momento a caminho de Cesareia de Filipe. Jesus com seus discípulos virou para eles na caminhada e disse assim: o que os homens falam de mim? Quem eles dizem que eu sou? E aí disseram: estão dizendo que o senhor é o João Batista. Estão dizendo que o senhor é Elias. Outros disseram que o senhor é um profeta. E parece que a conversa ia parar por aí. E aí Jesus falou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, afoito, mas na revelação de Deus disse: o senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus chega para eles e diz assim: tá, o Senhor lhes revelou isso, mas não conte para ninguém, até que o Filho do Homem seja glorificado. Fica isso para vocês. E eu fico imaginando se o Senhor tivesse perguntado isso para os filhos de Corá: o que vocês dizem que eu sou? Ele disse: Senhor, o Senhor é refúgio e fortaleza. O Senhor está conosco, o Senhor mora em nós, o Senhor é o rio que Jerusalém não tem, rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O Senhor mora nela, é a sua habitação. E o Senhor faz todo o levante dos exércitos inimigos ficar em sucata. E que nós devemos nos aquietar e saber que o Senhor é, que o Senhor está e que o Senhor faz. Por que temer? Por que temer? Eu fico imaginando o olhar daqueles discípulos quando essa primeira resposta dos filhos de Corá foi ao coração deles, e Jesus dizia: não conte para ninguém, porque isso só vai fazer sentido quando eu subir ao Calvário e eu entregar a minha vida. E ao terceiro dia, quando pensarem que acabou, até vocês vão pensar que acabou, vão começar a se esconder, voltar para suas velhas vidas. Maria vai sair lá do túmulo que ela foi ver para embalsamar, para cuidar do meu corpo, e vai vir correndo sem fôlego, dizendo: Ele está vivo, Ele está vivo. Tal acontecimento acontece, meus irmãos, também no Monte da Transfiguração. Jesus deixa parte dos discípulos ao pé do monte, pega só as figurinhas carimbadas e sobe e se transfigura. Eles nunca tinham visto aquilo. Aí lá vem quem de novo? Pedro. Senhor, vamos fazer 3 cabanas aqui, vamos ficar por aqui, que o negócio aqui é muito bom. E o Senhor diz: vocês vão ficar quietinhos, não contem isso para ninguém. A hora de contar é quando eu for crucificado e eu for entregar a minha vida para perdão dos vossos pecados, e ao terceiro dia eu ressuscitar. Aí vocês contem. Mas mesmo assim eles não entenderam. E quem sabe nós aqui nessa noite, anos de caminhada, ainda vamos chegar com o papelzinho que vamos pegar e ainda vamos escrever os nossos pedidos. E o Senhor falou: nada de pedido, é hora de fazer relatório. Como é que eu tenho agido? Como é que eu tenho sido? Como é que eu tenho estado? Como é que eu tenho feito na tua vida até agora? 2025 é ano de viver a abastança da gratidão, a abastança do vislumbre, igual o crente do Antigo Testamento. Deus é o meu refúgio e fortaleza.
porto seguro, segurança na hora da tribulação. O mar vai bramir, a tempestade vai rugir, mas eu vou dizer, ele estava no barco comigo, rugiu em 2024, esbravejou, teve terremoto espiritual na minha vida nos anos posteriores, mas eu dormi com ele na polpa do barco, e na hora certa ele levantou e mandou que se calasse. Entendes o que Deus diz? Marcos 4, Lucas 8. A gente só estava lendo. Agora o relatório é nosso. Eu pensei que meu ministério tinha acabado, eu pensei que meu chamado tinha acabado, eu pensei que a igreja ia fechar, eu pensei que tudo ia terminar, mas ele estava junto no barco, ele estava junto na casa, o cenáculo estava tudo fechado, a gente estava com uma prisão na alma, fechado a 7 chaves, um cadeado pesado, mas ele entrou, ele não passou pela porta, ele entrou e se apresentou e disse: paz seja convosco. Ele soprou, ele soprou, ele soprou, e as minhas cadeias da minha alma se abriram, eu recebi vida, eu fui curado na minha alma. É esse relatório que ele está pedindo, é esse relatório. Eu nem sabia direito que Jesus existia. Eu estava como José e Maria, no primeiro capítulo de Mateus, quando ele aparece em sonho. E diz assim: não dá no pé não, José, fica aí, segura as pontas, porque o que está no ventre dela é gerado pelo Espírito, e você vai botar o nominho dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. E aí esse Deus conosco, que entrou na nossa vida e ficou, e está com a sua presença conosco, caminha conosco. Quantos anos? No meu caso é 45, no seu é quantos? Faz as suas contas aí, precisa pôr isso no relatório. O dia do seu Mateus 1:23, que ele disse o nome do menino que está começando a nascer na sua vida, no seu interior, é Emanuel, é a garantia que você vai ter dias bons, dias maus, dias de um fervor espiritual, dia de um marasmo espiritual, dia de querer abraçar a missão e dia de querer abandonar e sair correndo, mas ele garantiu, ele nasceu aí no seu coração. Ele nasceu aí dentro de você, dizendo: Emanuel, é esse o nome, e ele vai caminhar por você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ter mar bravio, vai ter leproso, vai ter coxo, vai ter morte, vai ter oposição, vai ter perseguição, vai ter inimigos vorazes babando para te degolar, mas vai chegar no capítulo 28, que ele vai dizer: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E naquele momento, não sei quando vai ser, não sei se é só para mim, não sei se é só para você individualmente, ou será de uma vez para todos nós, que os céus vai se abrir, e ele vai aparecer, e todo olho verá ele, e aquele sorriso lindo vai aparecer nele, e ele vai dizer: vinde, amados do meu Pai, vinde, vinde, e entrai para o gozo do teu Senhor. Aí você vai dizer: e aí, acabou? Não vai estar mais conosco? Ele diz: não, a consumação de estar convosco acabou. A partir de agora é vocês comigo por toda a eternidade.
para fazer um relatório desse? O negócio é acreditar. Os filhos de Corá acreditaram. Pedro mesmo, por revelação de Deus, acreditou que ele era o Cristo, ungido, o especialista na obra de salvação. Mas é muito bacana, queridos, a gente imaginar que, mesmo andando com ele, como os discípulos andaram, viveram a olho nu os milagres por ele feito, as saídas estratégicas de uma sabedoria, quando vinham tentar envergonhá-lo, polemizá-lo, e ele saía com grandeza de sabedoria daquele negócio. Eles viram isso a olho nu. E criaram e deixaram enraizar no coração, na mente, que ele os libertaria do poderio de Roma. Imagino que eles ficaram criando cenários a cada ação de Cristo. Fosse um milagre, fosse uma ressurreição, fosse uma conversa, fosse nos sermões do monte. Acredito que eles criaram dentro deles cenários do momento ápice, que ele chamaria para si o poder terreno e exterminaria os romanos. A gente é bom de imaginação, não é? A gente faz cada cenário e eu fico imaginando Pedro, a decepção, seu mestre manietado, seu mestre rasgado, seu mestre machucado, seu mestre vertendo gotas de sangue. E cada imaginação deles desmoronando, se fazendo pó. Mas ele não vai. Ele não vai entrar, ele não vai fazer, ele não vai subir, ele não vai matar, ele não vai exterminar. E a Bíblia diz em 19 de João, que só havia algumas mulheres ao pé da cruz, e o discípulo a quem Jesus amava. Imagina que contraste. Imagina que contraste no Monte da Transfiguração. Imagina que contraste dele falando para multidões à margem do mar da Galileia. E deixa eu dizer uma coisa para você. Era exatamente isso que Deus queria. Era exatamente isso que Deus queria. A frustração da imaginação. Para desconstruir a ideia, para desconstruir a mentalidade terrena, para desconstruir o prazer destas coisas passageiras. E eles nem imaginavam, mas ele, Deus, já estava contando no relógio os minutos, as horas, a virada de cada dia, em que nasceria uma mentalidade escatológica. Oh, meus irmãos, isso não tem preço. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar.
Mas tudo tinha que começar a partir da cruz, da crucificação, dele dizendo lá em João, depois de alguns anos, de algumas décadas, relembrar, ele dizendo: ninguém tomou de mim, ninguém pegou de mim, eu dei, eu entreguei, eu dei a minha vida pela dos meus amigos, só um amigo faz isso. João, anos depois, décadas depois, escrevendo lá: não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi vocês, eu que nomeei cada um de vocês, eu que preparei desde antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro estava lá, imaculado, já estava lá, crucificado. Eu preparei o relatório que vocês vão me apresentar agora em 2025 em oração. Eu não quero só pedido, eu não quero só petição, eu quero vislumbre, eu quero deslumbre, eu quero você entrando em cada momento meu que eu escrevi, que eu preparei, que eu projetei desde antes da fundação do mundo para você, para que nesse ano, quando os seus olhos se injetarem da esperança, por terem visto o que eu fiz, por terem visto o que eu estive, por terem visto o que eu sou, os olhos de vocês vão arrebatar multidões, porque eles vão sentir em vocês o que é o Senhor que é o Senhor que está, é o Senhor que faz. Posso realmente fazer. Mas isso só vem a partir de uma mente escatológica. Por isso Paulo diz: eu estou dando a vocês o que eu também recebi, do jeitinho que eu recebi, eu estou dando a vocês, porque todas as vezes que vocês comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Mas Ele não está morto. Como é que a gente resolve isso, pastor? Ele não está morto. Por que é que eu vou ficar relembrando, anunciando a morte do Senhor? Ele não está morto. Essa é a graça do negócio. Mas só consegue entender o mistério dessa palavra quando desconstruir a mentalidade terrena de apego às coisas aqui e permitir a frustração desse terreno desvanecer e se decepcionar diante dos teus olhos, e igual os discípulos construir uma metanoia, uma mudança de mente escatológica, e agora estão escondidos no cenáculo, agora estão voltando para a pesca, e agora estão achando que acabou tudo, mas de repente do dia para a noite, um fogo toma a vida deles, porque eles começam a dizer: ele vai voltar, foi preciso ele morrer, porque senão não nos encontraríamos mais, ele precisou morrer a minha morte, ele precisou morrer a minha condenação eterna, ele está vivo agora, mas ele morreu para que agora eu comece a dizer a todo mundo: ele me livrou, ele me salvou, ele me transformou, ele é meu Deus, ele é minha majestade, ele é a minha fortaleza, a soberania da minha vida, ele está comigo mesmo em tempos de seca, em mesmo tempos de aridez, flui do trono dele um rio, que é ele mesmo. Aí vem Jesus no grande último dia da festa, ele não fala assim, ele não sussurra, ele diz: é assim que vocês vão se sentirem.
E aí ele bradou. E ele bradou no meio daquele grande último dia da festa e disse: quem tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu ventre. É essa mudança, é essa metanoia, é esse interior mudado, dizendo: aceita Jesus, se converte, venha a Ele, Ele está voltando. Eu não vejo a hora de revê-lo, eu não vejo a hora de abraçá-lo. Como é que você sabe? Por que você está falando isso? Porque há 2000 anos ele morreu, há 2000 anos ele entregou a vida dele na cruz. Essa minha carne foi mortificada nele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é a primícia, e com ele veio o feixe. Eu sou uma desses feixes, e eu só estou aguardando o meu encontro com ele, dizendo: ele venha, vem você também dizer: Maranata. Porque isso não é só a morte, isso não é só um transporte para 2000 anos atrás na cruz. Isso é, amiga, querida, é saber que aqui é só para você lembrar. Mas ele vive está aí dentro, ele vive está aí dentro, ele está aqui, ele está aqui. É a minha segunda ceia do ano de 2025, domingo passado nós tomamos a ceia com os nossos adolescentes no nosso projeto missionário ali, na comunidade Boi Malhado. E eu dizia para eles: faz todo sentido essa mentalidade escatológica. E você não consegue mais trocar esse encontro, pastor. Porque aqui não é só uma memória, é que é Ele se revelando para nós como Ele se revelou para os filhos de Corá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Esse é o melhor momento que a gente se olha e fala: Cristo está aqui agora, Cristo está aqui. Ele está nesse momento da ceia, Ele está dizendo: anuncie a minha morte, para que mais pessoas sintam a minha vida em si. E aí vem a pastora e diz que o próximo congresso de vocês é Cristo em nós. Esperança da glória. A igreja está falando em Cristo, mas não está sentindo Cristo. Porque os seus relatórios ainda são sobre aqui. E os filhos de Corá estão dizendo: não, Ele é. A primeira vez que eu me deparei com esse termo, comandante em chefe, eu quis dar uma bugada. O que é isso? Eu estava estudando o primeiro capítulo de Josué, a transferência de autoridade de Moisés para Josué conduzir aquele povo à terra prometida. Que momento sublime. E as duas coisas primeiras que Deus garante para Josué é: minha presença. Assim como eu fui com meu servo Moisés. Então o negócio não era Moisés, o negócio era a presença. O negócio não é a missionária Nora Ney, o negócio não é o pastor, o negócio não é a pastora, o negócio é a presença. Ele estava dizendo para Josué: problemas vai ter. 2025 vai ser pior que 2024. Ah, para, irmã Nora Ney, primeiro dia da campanha você já vem com negativismo. Oxe, é Bíblia. Os finais do tempo serão dias maus e trabalhosos.
um aumentar gradativo das dores de parto. Mas ele diz, não esqueçam, que a minha presença, o Deus está na sua morada. E não é nesse lindo templo, que prazer que dá quando se chega a essa porta, e eu sei que eu vou cultuar ao Senhor neste lugar, mas não se fala deste lugar, se fala da presença nos conectando, nos ligando. É muito bom, é muito gostoso adentrar este lugar. A presença, é a presença, é a presença. E os filhos de Corá, não sei que momento que eles estão vendo, não sei que relatório que eles estão fazendo para Deus, de que momento, mas eles estão dizendo, Ele é o Senhor dos exércitos. Essa tradução está dizendo, Ele é o comandante em chefe, Ele comanda tudo. 2025 está na mão dEle, os acontecimentos estão na mão dEle, nada será improvisado, nada se perderá no controle dEle. Ele manda na criação, Ele manda no mundo, Ele manda no sistema, Ele manda na igreja. A minha vida na mão dessa presença, a sua vida na mão dessa presença. Então eu não faço ideia como vai ser 2025, só Ele me avisou que vai ser ruim. Mas de uma coisa eu tenho certeza, estou na mãozinha do comandante em chefe, e continuaremos a ver o que os filhos de Corá viram, o que o nosso Cristo naquela cruz viu. Nós continuaremos a ver o exército do inimigo em sucata. Você pode declarar isso nessa noite? Vai ser ruim, vai ser complicado, mas a nossa mão está na vida desse comandante em chefe, e ele vai abrir a mão dele, e eu vou olhar por uma fresta dela, e eu vou ver o exército do inimigo. As armas, a sua investida, pura sucata. Até porque o que me importa é estar com Ele. Como é que Paulo dizia? Não sei se fico, não sei se vou, não sei o que é melhor, porque a minha vida está nele. Fui crucificado com Ele. Quando eu anuncio a morte dEle, até que Ele venha, eu estou dizendo, não mais vivo eu, mas Ele todinho, Ele está todinho em mim. É essa mensagem para 2025. Eu não sei o que virá, eu só sei que Cristo em mim, esperança da glória. Eu já comecei a fazer meus relatórios. Eu vou terminando por aqui. Em 2024 começou difícil para nós ali, Joed de testemunha. Até a Páscoa, que mar revolto. Até a Páscoa, que confusões. Até a Páscoa, quanto me disse no meio daquelas crianças, daqueles adolescentes, quanto ao aquelas mães fazendo. Na Páscoa, Deus foi tirando um, Deus foi tirando um, perdemos metade das nossas crianças e adolescentes. Que frustração, queridos, que frustração. Que impacto!
A minha imaginação de cada ano dobrar de crianças frustrou-se, pastor. Metade de uma vez. E na comunidade, as mães que tiraram as crianças nos denigrindo. Vocês vão levar suas crianças naquela igreja? Graças a Deus eu tirei meus filhos de lá. E eu olhava para o Senhor e falei, estou parecendo os discípulos. Agora eu faço essa leitura. Na hora eu fazer essa leitura, não. Estou fazendo hoje com você. Falei, Senhor, era para dobrar, não para diminuir pela metade. E eu fico imaginando Deus rindo, pastor. Deus falando, ô bobinha. Ô bobinha. A bagunça, o mar revolta, a tempestade, o barulho do vento, estava nos ensurdecendo. De um dia para outro, silêncio total. Só que é um silêncio sepulcral. Isso acaba, isso mata a gente. E o tio Ed falando assim, pode parar, Deus está agindo, pode parar, Deus está fazendo. Não vou te contar porque é aqui que eu concluo o negócio. Deus foi mostrando a cada mês que Ele é, porque o que Ele é mais importante dele estar e dele fazer. Porque se Ele não se mostrar como Ele é, se você não se abrir para ver como Ele é, o estar dele faz a menor diferença. O fazer, você fica como o povo de Israel, fica só querendo cordonizes, maná, e Ele mesmo você não quer. E a gente fecha 2024. Eu estou como os que sonham. Outro salmo. Porque eu nunca vi. Eu estou há 6 anos naquele projeto. Eu nunca vivi o que eu vivi em 2024. Tudo em dobro. Cada coisa que as crianças ganhavam era em dobro. Eu tive que rejeitar coisas. Pessoas ligando, falando, Nora, posso ir aí fazer a festa das crianças? Falei, não, porque um já vai fazer, eu já dispensei 2. Final do ano, uma dor de cabeça, todos os anos, para apadrinhar minhas crianças. Apadrinhei minhas crianças, falei, ufa, daqui a pouco liga uma moça e fala assim, me manda o nome de todas as suas crianças que eu vou apadrinhar elas. Aí eu digo para ela que já foi apadrinhada, eu digo que não, eu digo para ela, eu digo que não. E aí eu entendi. Falei, não, deixa essas crianças, deixa a mãe dessas crianças, deixa essa comunidade ver que o Senhor é, que o Senhor está e que o Senhor faz. As nossas crianças, que dificuldade, irmãos. Tinha ano, irmãos, que eu tinha que sair correndo para completar a sacolinha, porque gente prometia e não vinha e não trazia. Esse ano as nossas crianças levaram 2 sacolinhas para casa, 2. As mães tiveram que buscar, porque as crianças tiveram que carregar sacolas. Padrinhos, 2 padrinhos, nenhum faltou, todos vieram. Esse é o meu relatório, eu não posso pedir nada, eu só posso passar 2025 dizendo, Deus é meu refúgio, Deus está na morada dele, e Ele faz, Ele faz, Ele faz. Que Deus nos abençoe, faça, anuncie a morte dele até que ele venha. E ele está vindo, viu? Ele está vindo. Cutuca o irmão do lado e diga assim, ele está chegando, ele está chegando. Mas tem que cutucar com sorriso. Rabácio rei, arrague. Que Deus vos abençoe, que Deus vos abençoe, que Deus vos abençoe, que Deus vos abençoe.